Solo Leveling. Ragnarok, capítulo 16. Foi há cerca de um ano que o nome da guilda Hyena se tornou amplamente conhecido. Disse que eles eram originalmente valentões de rua que eram ativos na área de Gvashion. Mas depois do despertar, as histórias diziam que eles eram originalmente de um grupo popular de gangsters, exagerando a história do passado deles. De fato, era um blefe superficial, mas depois que foram despertados, cometeram muitas atividades verdadeiras de gangsters. Como fazer dívidas contra caçadores de baixo nível por usura. E como condição para renunciar aos juros, eles os jogavam em uma masmorra e os davam uma picareta sem nenhum pagamento. Teria sido inimaginável agora, mas naquela época não havia associação de caçadores. Não havia leis relacionadas aos caçadores para impedir suas más ações. Enquanto pesquisava sobre eles, Su descobriu um fato estranho. Todos eles, que eram apenas valentões na vizinhança, despertaram quase ao mesmo tempo. Até mesmo o lugar onde aconteceu, em Gvanaxan. Isso faz sentido. Su ficou intrigado. Um ano atrás, houve uma quebra de masmorra em Gvanaxan. Os carregadores que vieram enterrar os corpos em Gvanaxan, ordenados pelos bandidos acidentalmente, todos despertaram. Imediatamente, criaram um grupo chamado Guilda Hyena. Eles assumiram o controle do campo de Gvanaxan e estavam ganhando dinheiro minerando pedras de mana. Até agora, um ano depois. É coincidência demais. As opiniões ainda estavam divididas quanto a um motivo para aquelas pessoas comuns despertarem seus poderes mágicos. Houve conversa sobre hereditariedade. Alguns dizem que foi pura sorte, como ganhar na loteria ou a chance de ser atingido por um raio. Essas suposições podiam ser todas besteiras ou podiam estar certas. Para alguns é hereditariedade, para outros é sorte. No final, foi dito que se o despertar viesse de alguma forma, essa habilidade seria obtida. Afinal, nada mais faz sentido. Parecia que os membros da Guilda Hyena despertaram, porque beberam o sangue do clã canino. Nesse caso, seria compreensível que despertassem ao mesmo tempo. O problema é que existe um clã canino separado que dizem ter dado aquele sangue. Su não sabia se era sorte ou azar, mas pensou que logo descobriria quem realmente era o clã canino. Porque agora, uma tremenda sensação de intimidação estava emergindo do portal. Grrrrrr. Ele sentiu arrepios por todo o corpo. Era a respiração de uma fera aterrorizante. A vida maligna dentro dele sacudiu o ar de Gvanaxan coberto de névoa azul. Diante daquela presença flagrante e óbvia, Su se virou para o portal enquanto lutava contra os lobisomens. Jovem mestre, é perigoso. Ber subiu no ombro de Su e sussurrou apressadamente. A expressão de Berui mudou. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Contra um oponente como este, o jovem mestre ainda não consegue lidar com isso. Não seria tão fácil. Habilidade. Comando extremo aumenta as habilidades dos lobisomens em 50%. Como efeito colateral da habilidade Comando extremo, os lobisomens são amaldiçoados com a loucura. Kiaou. De repente, os lobisomens com os quais Su estava lidando cresceram em tamanho e seus movimentos se tornaram incrivelmente rápidos e poderosos. A loucura deles começou a colocar mais pressão sobre Su. Ruar. Você acha que eu vou deixar você fugir? Morra. Grrrrrrr. Ah. Mate aquele desgraçado. Slash. Tum. Jovem mestre. Ak. O corpo de Su começou a acumular feridas rapidamente devido à situação sem precedentes. O nível da habilidade resistência aumentou. Defesa física mais 20% mais 40%. É bom que o nível da habilidade tenha subido, mas isso não significa que a batalha ficou mais fácil. TSC. Eu sabia que isso iria acontecer, então avisei desde o início. Quanto mais perto você chega do santuário, mais perigoso é. A espada de Rakan estava descontente. Essa energia aparentemente, não só os artefatos viviam aqui, mas também os híbridos imundos. Híbridos?
Suo, que conseguiu derrubar um lobisomem, perguntou de volta. Sim. O grande clã canino tinha numerosas tribos seguindo-o. Havia um deles que exalava essa aura suja. Foi então. Swoosh. Grrrrrrr. O rugido de uma besta sangrenta sacudiu Ivanaxan. Isso aí. Esse é ele. Brook, o chefe do clã das hienas. Nesse momento, um enorme monstro apareceu do lado de fora do portal. Juba bagunçada, padrão mosqueado, dentes pontudos. Uma hiena do tamanho de uma casa apareceu. Comandante Extremo Brook. Um nome em vermelho apareceu acima de sua cabeça. Essa cor significava uma coisa. Essa hiena é um monstro com poder que Su não ousaria controlar. O chefe da masmorra estava vivo. Su estremeceu com a pressão que sentiu dele. Aparentemente, a Guilda das Hienas escondeu intencionalmente informações sobre este lugar por um ano. Uma masmorra do tipo campo com monstros chefes é um desastre em si. Se os outros caçadores soubessem desse fato, eles não teriam deixado este lugar sozinho até agora. É por isso que o nome da guilda era Hiena? Era muito estranho. Os caçadores que tinham que caçar os monstros preferiam ser os servos dos monstros. Pegar humanos e oferecê-los como alimento. Crunch. Suo, que entendeu a situação, cerrou os dentes. Vendo isso, a hiena gigante abriu a boca e bocejou. Ele então reconheceu a espada de Rakan na mão de Suo e riu. Eu estava sentindo essa energia familiar. Era a espada de Rakan. Brook, como é? Como é que os restos mortais do grande monarca da besta estão sendo mantidos em cativeiro por um mero humano? A espada de Rakan se sentiu humilhada. Mesmo naquele momento, ele estava preso na mão de Suo, sendo balançando como um louco. De todos, por que tinha que ser Brook? Não foi fácil para você se tornar assim. Você perdeu toda a sua força original? Não é o mesmo para você e para mim como soldados derrotados que perderam seu monarca. Parece que os dois não são próximos. Mesmo neste momento, Suo ainda estava lutando ferozmente contra os lobisomens. O problema é que mesmo depois de matar todos os lobos, aquela hiena ainda permanecia ali. Não importava o quanto os soldados derrotados que perderam seu monarca perderam sua força original e se tornaram fracos, Suo ainda era muito mais fraco do que eles. Mas não pretendo morrer em silêncio. Mesmo nessa situação sombria, Suo manteve seus olhos ferozes. Slash. Você matou um lobisomem. Número de inimigos a serem derrotados: 10. Número de inimigos mortos: 9. Restava apenas um lobisomem. Mas Brook nem sequer piscou ao ver seus asseclas morrendo. TSC. Caras fracos. Não suportam nem mesmo um único humano. Em vez disso, ele riu de suas mortes e falou com a espada na mão de Suo. Tudo bem. Espada de Rakan, junte-se a mim para matar esse humano. Apenas no caso de você precisar de alguém útil, eu serei seu novo mestre. Que besteira. Um vira-lata como você se atreve a querer se tornar meu mestre? Meu mestre é apenas o Rakan Nin. Rakan já não está morto. O quê? Como você ousa? Ah! Não fique com raiva. Se você é fraco, você morre. Aquele que sobrevive é o mais forte. Assim como eu. A espada de Rakan explodiu de raiva com a risada zombeteira de Brook. Ele gritou para Suo. Humano. Mate-o agora mesmo. Insira minha lâmina na garganta daquele desgraçado que insultou o Rakan. Kiaia. Você parece engraçado. Tente o que quiser. Mas é tão fraco. Antes que pudesse terminar suas palavras, a espada de Rakan saltou da mão de Suo. Slash. A lâmina fria da espada se alojou na garganta de Brook, que ria. Keuk. Em um instante, uma voz aérea escapou da boca de Brook. Suo apareceu em seu campo de visão ampliado. O homem ficou em uma postura calma olhando para a besta. Com a outra mão, agarrou a outra pelo pescoço. Você está bem? Os olhos de Brook se curvaram como luas crescentes. Você é interessante. Mesmo com a espada de Rakan presa em seu pescoço, ele tinha uma expressão relaxada.
Mas não pode me matar apenas com esse tipo de ataque. Eu sei. Mas ainda posso te fazer sentir dor. Su apertou a mão. Poder do governante Swoosh. Torção. Naquele momento, a espada de Rakan presa no pescoço de Brook começou a girar como uma furadeira no local. Ferozmente. KRR. Keuk. A dor que Brook sentiu no pescoço o assustou enquanto lutava. Mais rápido, mais ferozmente. KRR. Ak. Mais profundo. Habilidade. Tempestade de lâminas foi utilizada. Graia. Árvore. Isso. A espada de Rakan girou como uma tempestade e se enterrou no corpo de Brook. Quanto mais ele fazia aquilo, mais Brook lutava contra a dor. Estou aproveitando bastante isso, seu desgraçado. Su podia ouvir o deleite na voz da espada de Rakan. Tudo bem mesmo fazer isso. Ainda era absolutamente impossível matar Brook no nível atual de Su. Não importava o quanto Brook tivesse se tornado mais fraco do que antes, seu poder regenerativo excedia em muito o poder de ataque de Su. Mas foi revigorante. Rakan já não está morto. Como ele ousa? Um servo que insulta a morte de seu mestre, o grande monarca da besta. Era um pecado que não seria perdoado mesmo que ele fosse decapitado imediatamente. Mas a realidade é que ele tinha que se contentar em apenas causar bastante dor. Eventualmente Aak. Seu desgraçado. Vou matar. Su recebeu toda a ira de Brook. Brook, que havia se tornado uma besta ferida, bateu os pés, expelindo carne de maneira feroz. Sua força era tão grande que Givanaxan tremeu. Kiaou! Uma enorme pressão como uma rocha atingiu Su. Foi então. Me desculpe, mas obrigado por proteger o último orgulho de um soldado derrotado. A voz determinada da espada de Rakan ecoou. Flávila. Keukreuk. O corpo de Brook, que estava prestes a atropelar Su, parou temporariamente. Espada de Rakan, seu desgraçado. Ak. A espada de Rakan, que controlava forçosamente seus movimentos dentro de seu corpo, gritou com urgência para Su. Fuja. Vou tentar ganhar algum tempo. No entanto, Su não parecia ter nenhuma intenção de recuar. Slash. Só então, o último lobisomem morreu nas mãos de Su. Número de inimigos mortos: 10. Então as mensagens seguiram. Jing. Você concluiu a missão urgente. Derrote os inimigos. Jing. Seu nível aumentou. Jing. As seguintes recompensas estão preparadas. Recompensa 1. Pontos de habilidade mais 5. Recompensa 2. Título: Assassino de Lobos. Aceitar recompensas. Jing. O título: Assassino de Lobos foi adquirido. Tutk. Su pegou uma arma usada pelos lobisomens do chão. Com duas espadas em cada mão, os olhos de Su brilharam como os de um caçador. Naquele momento. Título: Assassino de Lodos. Um título dado aos caçadores que são bons em matar lodos. Todos os atributos aumentam em 40% ao enfrentar monstros do tipo besta. Que a caça comece. Todo o corpo de Su estava envolvido em intensa contemplação.